Você cresceu ouvindo os 10 mandamentos. Aprendeu na escola dominical. Viu no filme. Mas aqui está o problema. O hebraico original não chama eles de mandamentos. Em nenhum lugar. A palavra mandamento não aparece nenhuma vez quando o texto nomeia esse conjunto. O que o hebraico original chama de 10 é outra coisa completamente diferente. E essa diferença muda como você entende cada linha que vem depois. Vamos começar pelo próprio texto. Há 3 momentos na Bíblia onde esse conjunto específico de instruções recebe um nome oficial. Apenas 3. Êxodo 34, versículo 28. Deuteronômio 4, versículo 13. Deuteronômio 10, versículo 4. Em todos os 3, o hebraico usa exatamente as mesmas palavras. Aseret Hadevarim. Aseret significa 10. Nisso não há disputa, mas Hadevarim, essa é a palavra que as traduções portuguesas decidiram chamar de mandamentos. E ela não significa isso. A palavra é Devarim, plural de davar. E davar carrega um leque de significado que mandamento não captura nem de perto. Davar significa palavra, mas também significa coisa. Também significa assunto, evento, promessa, razão. Uma única palavra hebraica que cobre o que em português precisamos de 5 ou 6 palavras distintas para expressar. Quando alguém traduz davar como mandamento, escolhe apenas uma fatia desse significado e descarta o resto. A diferença prática é enorme. Um mandamento é uma ordem. Você obedece ou desobedece. A relação é legal. Lei e infrator. Um mandamento te coloca numa posição de possível culpado, mas uma palavra, uma davar, é algo diferente. Uma davar é uma declaração, uma proclamação. É o que alguém diz quando quer que a realidade mude. E na Bíblia hebraica, quando Deus fala uma davar, o mundo responde. Pense na criação em Gênesis. Deus não ordenou que houvesse luz como um general gritando para um soldado. Deus falou, e a luz aconteceu. A criação inteira em Gênesis é construída em torno de Devarim, palavras que criam realidades. Quando chegamos ao Sinai, Deus não aparece carregando um código penal. Ele chega com 10 Devarim, 10 palavras, 10 declarações que vão redefinir quem é Israel e quem é Deus na história. Mas a palavra hebraica para mandamento é outra completamente. É mitzvah. Mitzvah aparece centenas de vezes na Bíblia. Quando Deus fala sobre as leis do povo, as obrigações da aliança, os preceitos que Israel deve guardar, a palavra é mitzvah. Mas quando o próprio texto bíblico nomeia as 10 coisas escritas nas tábuas de pedra, a palavra usada é davar. Não mitzvah, davar. Isso não é detalhe técnico reservado para seminário. É uma escolha deliberada do texto. Uma escolha que as traduções, em grande parte, apagaram. Há algo importante que precisamos perceber antes de continuar. A diferença entre palavra e mandamento não é apenas de vocabulário. Ela revela a estrutura da relação entre Deus e Israel. Um mandamento pressupõe autoridade sobre alguém que pode resistir. Uma palavra, no contexto hebraico, pressupõe um Criador que está definindo a realidade para as suas criaturas. Quando Deus fala algo, as coisas existem. Quando Deus define algo, as coisas são. As 10 palavras não são a lista do que Israel deve fazer para agradar a Deus. São a descrição de quem Israel vai ser por causa de quem Deus é. A diferença é tudo. Vamos mais fundo. A raiz de davar em hebraico é formada por 3 consoantes: dalet, bet, resh. Essa raiz carrega uma ideia central.
comunicação que produz efeito. Não palavras no vazio, mas palavras que fazem algo, que movem algo, que criam algo. O verbo que nasce dessa mesma raiz significa falar. Mas quando Deus é o sujeito desse verbo na Bíblia hebraica, o peso é outro. Davar de Eagababaa, a palavra do Senhor, é o motor por trás da criação, da profecia e da história de Israel. Jeremias descreve o chamado profético como receber a davar de Eagababaa. Os profetas não produziam suas próprias palavras, eles recebiam devarim, e essas devarim eram tão concretas quanto pedra, tão permanentes quanto o próprio Sinai. Agora olha o que acontece quando você vai direto ao texto de Êxodo 20. A primeira das 10 palavras, versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Isso é um mandamento? Releia com calma. Não há verbo de ordem, não há imperativo, não há proibição nem exigência. O que existe é uma declaração de identidade e uma proclamação de história. Eu sou, eu fiz, isso aconteceu. Na contagem judaica, esse versículo é a primeira palavra. E os rabinos sempre souberam que ela não é um comando, é uma fundação. É a base sobre a qual as outras 9 repousam. Mas a maioria das tradições cristãs, incluindo a tradição evangélica brasileira, não conta esse versículo como o primeiro mandamento. O resultado? A declaração mais fundamental de todas vira apenas introdução, um preâmbulo, como se não contasse. E é exatamente isso que acontece quando você traduz davar como mandamento. Você força o texto a caber numa categoria que ele mesmo nunca escolheu. Aqui vai outro dado que poucas pessoas percebem. As 10 palavras não têm formato único. Algumas são proibições diretas. Não matarás, não furtarás. Mas outras carregam motivação histórica embutida. O 4º mandamento, sobre o sábado, não diz apenas descanse. Ele explica o porquê. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra. O 5º, honrar pai e mãe, vem com uma promessa, para que seus dias se prolonguem na terra. Mandamentos puros não funcionam assim. Mandamentos são imperativos, ponto. Mas devarim podem ser imperativos, promessas, declarações de identidade, fundamentos de relacionamento, tudo ao mesmo tempo. Há mais um caminho para entender isso. As 10 palavras foram entregues dentro de um formato de documento que era muito específico no mundo antigo. O Tratado de Suzerania era o contrato que um rei soberano firmava com um povo subordinado a ele. Esses tratados tinham uma estrutura conhecida e fixa. Primeiro, a identificação do rei soberano. Depois, o histórico do que o rei havia feito pelo povo. E só então vinham as obrigações da relação. As 10 palavras seguem exatamente esse padrão. Eu sou o Senhor teu Deus. Identificação. Que te tirei do Egito. Histórico de benefícios. E então, os demais termos da aliança. Não é código penal. É documento de aliança. E aliança é relação antes de ser lei. Isso nos conecta a um padrão que percorre a Bíblia inteira. Sempre que Deus age na história, a graça vem primeiro e as palavras da aliança vêm depois. Em Gênesis, Deus cria e depois coloca o ser humano no jardim. No Êxodo, Deus liberta Israel do Egito antes de entregar as 10 palavras. Em Paulo, a justificação precede a santificação. O padrão nunca se inverte. As 10 palavras não são o caminho para a libertação. São a resposta à libertação que já aconteceu. Israel não foi tirado do Egito
porque obedeceu. Israel obedece porque já foi tirado. A aliança precede sempre a obediência. Agora, chegamos ao coração de tudo. Existe uma conexão entre as 10 palavras do Sinai e o prólogo de João, que a maioria das pessoas nunca percebe, porque ela fica invisível atrás das traduções. João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra grega traduzida como verbo é logos. Logos, em grego, significa palavra, mas também significa razão, sentido, o princípio que organiza o universo. Quando João abre seu evangelho com logos, ele está escrevendo com 2 camadas simultâneas. Para o leitor grego, logos é a força inteligente por trás de tudo que existe. Para o leitor judeu que conhecia as escrituras hebraicas, logos ressoa com davá, a palavra de Deus que age, a mesma força que falou a criação à existência no Gênesis, a mesma presença que desceu sobre o Sinai, com fogo e trovão. João está dizendo, aquele que falou as 10 palavras no Sinai, agora se tornou carne, e isso muda como você lê as 10 palavras. Se elas são mandamentos, então Jesus cumpriu mandamentos, estabeleceu o padrão moral perfeito, nos deixou um exemplo a seguir. Essa leitura tem valor, mas ela é incompleta. Se elas são palavras devarim, então Jesus é a davar de Deus, tornada pessoa. Ele não apenas cumpriu as 10 palavras, ele é a palavra de Deus encarnada. E o que estava gravado em pedra no Sinai foi agora gravado em uma vida humana inteira. Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 3 que os crentes em Cristo são carta de Cristo, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas do coração. A progressão é direta. Tábuas de pedra no Sinai, carne humana em Belém, corações humanos na nova aliança, a mesma davá. 3 suportes diferentes. E Jeremias havia profetizado exatamente isso, séculos antes. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. O que está sendo prometido é exatamente isso, que o mesmo conjunto de palavras gravado em pedra no Sinai seria um dia gravado diretamente no interior das pessoas. Não é lei sendo abolida, é lei sendo cumprida em alguém e depois em muitos, por dentro. Você lê as 10 palavras como mandamentos e tem uma lista que você vai testar e provavelmente falhar. Você lê as 10 palavras como devarim, como palavras de aliança. E tem uma declaração sobre quem Deus é, o que Ele fez e quem o povo da aliança vai ser por causa disso. Uma última coisa antes de concluir. Em hebraico, palavra e coisa são a mesma palavra, davar. Isso não é coincidência. Na visão de mundo das escrituras hebraicas, uma palavra dita por Deus não é apenas comunicação, é realidade. Quando Deus fala algo, isso existe. Quando Deus define algo, isso é. A separação que fazemos no português entre falar e fazer não existe no mundo conceitual do texto original. As 10 palavras, portanto, não são instruções que aguardam obediência para se tornarem reais. São declarações do que já é verdade sobre Israel e sobre todos que entram nessa aliança. A davar de Deus cria o que ela proclama. O que investigamos hoje em 3 pontos. Primeiro, o texto bíblico nunca chama as 10 palavras de mandamentos. Nos 3 lugares onde recebem um nome, a palavra hebraica é davar. Palavra, declaração, realidade criada pela fala de Deus. A palavra mandamento é uma escolha das traduções, não do original. Segundo,
A primeira das 10 não é sequer um imperativo, é uma declaração de identidade. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito. Que a tradição cristã mainstream frequentemente reduz a um preâmbulo dispensável. Terceiro, Davar é a mesma raiz teológica que conecta as 10 palavras do Sinai ao prólogo de João, capítulo 1, a palavra que se tornou carne. Se esse exame das Escrituras abriu seus olhos para algo que as traduções escondem, se inscreva. Toda semana, investigamos uma nova palavra, uma nova passagem, no original. Porque o que está no original, frequentemente, muda tudo. Na próxima semana, água viva. João 4. O que Jesus ofereceu à mulher samaritana no poço não é o que a tradução deixa parecer. Qual das 10 palavras mais te surpreendeu nessa investigação? Conta nos comentários. Uma última camada que não cabia no vídeo principal. O nome grego para as 10 palavras é decálogo. Deca significa 10. Logos significa palavra. Os primeiros escritores cristãos que nomearam esse conjunto em grego usaram exatamente o termo correto. 10 palavras. Clemente de Alexandria, no segundo século, já usava decálogo. A tradição cristã mais antiga sabia o que estava chamando. A palavra mandamento se consolidou nas traduções vernaculares medievais e foi herdada pelo português. Não é erro de má fé, é o acúmulo de uma tradição que, ao longo do tempo, foi privilegiando a dimensão legal do texto sobre sua dimensão de aliança. Mas, quando você vai ao original hebraico, a dimensão de aliança está lá. Sempre esteve. E ela muda a pergunta que você faz diante das 10 palavras. A pergunta de quem obedece mandamentos é: estou cumprindo? A pergunta de quem vive dentro de uma aliança de Devarim é outra. De quem eu sou? São perguntas completamente diferentes. E o hebraico prefere a segunda.